A paz de Deus, irmão Carlos. Tudo bem, meu amado? Só agora que eu tive um tempo, sabe, de responder a pergunta do irmão, né? O irmão perguntou no grupo, né? Essa que tá lá em 2 Pedro capítulo 3, né? Em que a terra será queimada, né? Se será queimada mesmo ou não, se só os ímpios que vão ser queimada, né? E a terra não vai ser destruída. O irmão fez essa pergunta, né? O que acontece, irmão Carlos? Muitas pessoas, sabe? Eles interpretam as escrituras diferente e eles ensinam, sabe? Essas heresias, sabe? Essas falsas doutrinas, né? Entendeu? Quem prega muito isso são os testemunhos de Jeová, né? Então eles dizem que a terra vai permanecer, vai ser restaurada né? E que eles vão morar aqui na terra, né? O leão vai passar junto com o boi, a criança vai brincar com as serpentes, enfim. Nós já conhecemos a história, né? Eles pregam aqui uma vida terrena. Então, os testemunhos de Jeová, eles não concordam aí com 2 Pedro capítulo 3, certo? E eles então pegam aqueles pontos isolados das escrituras, né? E ele engana lá os seus fiéis, o seu povo, né? E sai evangelizando aí, sabe? Levando essa heresia. Então eles usam muitos versículos isolados, né? Por exemplo, como aqui em Eclesiastes, capítulo 1, só um exemplo aqui. Então eles lêem lá, capítulo 1 de Eclesiastes, verso 4, está escrito: uma geração vai, a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece, né? Então eles pegam esses pontos isolados, tá? Porque isso aqui, né, não é verdade? Esse livro de Eclesiastes são palavras figuradas, não é verdade? Às vezes são palavras poéticas, enfim, era a linguagem da época. Bom, vamos meditar nos outros versículos que o irmão vai entender. Por exemplo, ó, é bom tirar o exemplo na própria escritura, né? Vamos ler lá, Gênesis capítulo 17, verso 1. Deus falando com Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Te farei frutificar grandissimamente e de ti farei nações e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações. Por aliança, presta atenção nessa palavra, irmão Carlos. Por aliança, não só com Abraão, mas toda a sua descendência. E nós hoje somos a linhagem de Abraão, não somos? Nós somos descendência, foi a promessa que Deus fez. E aqui diz assim: e farei aliança não só com você, né, mas por todas as gerações, né, por tua descendência, uma aliança, olha a palavra, perpétua, né, para tecer a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã. Olha a palavra de novo. Ele prometeu que dava a terra de Canaã, né, para as suas gerações, a sua descendência. Olha de novo aqui, ó. Por possessão, por posse da terra, né, de Canaã, perpétua. Olha a palavra de novo, perpétua. E ser-lhe-eis o seu Deus. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Tem que guardar esta minha aliança, que todo homem entre vós será circuncidado, né? Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, ou comprado por teu dinheiro, e estará
a minha aliança na vossa carne, né? Na vossa carne. Por a aliança, olha a palavra de novo, perpétua, tá? E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. A minha aliança, Abraão, que eu estou falando para você, é perpétua. A circuncisão é perpétua, né? Entendeu? Então, esta é a aliança que eu estou fazendo, é perpétua. Então, irmão Carlos, como é que fica? E aí? Nós hoje precisa fazer a circuncisão ou não? Hein? Então, por isso que eu falo para o irmão, essa perpétua era uma linguagem que se falava. É perpétua, tá? Foi feita uma aliança perpétua, mas para que se o povo de Deus permanecesse em obediência. Era perpétua. Porém, a Bíblia diz muito clara que Deus olhou do céu à terra e todos se corromperam, todos quebraram a aliança, os concertos feitos com Deus. Quando uma parte quebra uma aliança, é quebrada uma aliança, a outra parte não é obrigada mais, terminou aquele contrato. Por isso é que nós temos que entender. Quando se lê o Antigo Testamento, eu sempre comento com o irmão João. A pessoa lê o Antigo Testamento, é uma antiga aliança, um antigo contrato que não tem mais validade. Tem para nós ler, para nós se basear como Deus fez com o povo, como que Deus teve paciência, o povo foi rebelde, o Senhor fez obra naquele tempo, enfim, certo? Mas o que está válido, tá? O que está sancionado, o que serve para a salvação é o novo concerto, é o novo contrato, é o novo testamento no sangue de Cristo. E houve, né, mudança de sacerdócio, né? Jesus é o sumo sacerdote. Quando se muda, há mudança de leis. Então as leis foram mudadas. Então, muitas pessoas pegam algumas coisas do Antigo Testamento e quer validar aqui na graça, no novo concerto. Não dá certo. Não dá certo. Entendeu? Que aqueles que querem ainda estar, né, sob, debaixo da lei, querendo praticar algumas coisas da lei, a Bíblia encerra muito claro. Ainda está debaixo da maldição. Por que da maldição? Porque a lei ninguém cumpriu. E todos foram malditos porque não conseguiram cumprir a lei. Por isso Deus enviou Jesus. Esse sim nasceu sob a lei, ele cumpriu toda a lei, pagou nossa dívida e ele falou: pronto, se encerrou tudo em Cristo. Então, tudo aquilo que ele prometeu que era perpétuo, o homem quebrou. Era perpétuo, mas o homem permanecesse. É como um casamento. A gente casa. Aí lá no casamento fala: você tem que ser fiel um para o outro e tal, até que a morte os separe. Mas se no meio do caminho um outro é infiel e quebra a aliança, o outro não tem mais, não cumpre mais aquele contato com o outro. Ele quebrou a aliança, já está livre aquela pessoa, pode casar com outra pessoa, não tem mais compromisso com aquele casamento. Quebrou, 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 entendeu? Foi quebrado. Então, isso o povo não entende, né? Então, vai entrar em contradição? A circuncisão naquele tempo, Deus falou para Abraão, é perpétuo, de geração em geração. Isso é perpétuo. Então agora não é perpétuo mais, hein? Então tem que entender, né, o significado das coisas, né? Então agora nós vamos entrar respondendo aí, né, a pergunta do irmão. Primeiro eu fiz isso para dizer que as pessoas pegam os pontos isolados da antiga aliança e ele vem com aqueles pontos isolados, querendo desfazer o que foi pregado na nova aliança. Ele traz lá atrás e ele faz uma confusão e traz aqui. Então, agora nós vamos ler, né, a verdade aqui. Nós vamos ler. Tinha as profecias do Antigo Testamento dizendo, né, já tinha umas profecias dizendo, né, o que realmente ia acontecer. Isso eles não pregam, né? Isso eles não pregam.
Mas nós vamos ler aqui agora. Isaías 51, né? Verso 6. Em diante. Está escrito assim, ó: levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Tá? Então nós lemos Isaías, capítulo 51, verso 6, tá? Bom, agora, vamos por sequência. Eu comecei lá atrás, são Isaías 55. Isaías 66, porque eis, né? Isaías 66, verso 15 em diante. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão muito multiplicados, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, tá vendo? Isso aqui eles não pregam. Estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E sairão, e vocês verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Lembra que o Senhor Jesus pregou o que Isaías falou aqui, né? O Senhor Jesus falou que muitos serão lançados depois no dia do juízo final, né? Na verdade, no lago de fogo, aonde aonde o fogo não se apaga e o seu bicho nunca morre. O Senhor Jesus relembrou aqui, né, as profecias de Isaías. Vamos ler agora em Sonfonias, capítulo 3, verso 6. Livro de Sonfonias. Eu exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz deserta as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a correção. E assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo, porque a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, a promessa: esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para despojo, porque o meu decreto, é um decreto isso aqui, ó, é ajuntar todas as nações, congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo por causa do zelo do Senhor. Isso nós estamos lendo ainda no Antigo Testamento, né? Tá? É a profecia do Antigo Testamento. Vamos indo. E é por sequência aqui, ó. Bom, agora nós estamos no último livro, né? Do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4. Você vê que é o mesmo Espírito, nós leu vários livros. Malaquias capítulo 4. Porque eis aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará raiz nem ramo. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Tá bom? O último livro do Antigo Testamento. Então nós vemos vários servos de Deus, várias profecias, o Senhor Jesus confirmando, tá?
E agora nós vamos entrar com o próprio Filho de Deus, primeiro livro. Vamos começar pelo primeiro livro. É tudo certinho por sequência. Não adianta pegar um versículo que pega outro ali, não. Vamos certinho, por sequência, as profecias, os cumprimentos. Agora nós entramos no primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 24, verso 29. O Senhor Jesus disse assim: E logo depois da aflição daqueles dias, né, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, as potências dos céus serão abaladas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, eles passarão sim, eles acabarão sim, eles vão se acabar, mas a minha palavra não hão de passar. A palavra de Deus não, mas os céus e a terra sim. E como foi? Aí Jesus deu um exemplo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a minha vinda. Porquanto nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, né? Não acreditava, né? Noé falava, mas ninguém acreditava, né? Até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio. Olha a palavra, e os consumiu a todos. Assim, aí ele traduziu para a sua promessa aqui agora, no nosso concerto. Ele pegou um exemplo de lá, que o povo também não creram, mas foram todos consumidos. Assim será também na vinda do Filho de Deus. Pronto, não é isso? Não tem segredo aqui, tem? Não, não tem. Então tá, vamos primeiro, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, né? Vamos ver o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, né? Quem sabe o apóstolo Paulo vai pregar igual o testemunho de Jeová. De repente, Paulo era o doutor da lei, né? Um homem sinal em todas as epístolas. De repente, vai pregar diferente, né? Vai falar que nem o testemunho de Jeová. Vamos ver aqui. E a vós que sois atribulados, descanso conosco naquele dia, quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo, desde o céu, com os seus anjos, do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, né? Dos que não obedeceram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os quais, simples assim, Paulo diz, simples assim, os quais por castigo padecerão eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos, na sua igreja, e para fazer admirável naquele dia em todos que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido em vós, né? Então, Paulo confirmou tudo que nós lemos nas profecias e o que o Senhor Jesus falou e que Pedro falou. Até agora não houve nenhuma contradição quanto, né, à destruição. Não. Segundo Pedro 3, que 10, né, que foi a pergunta do irmão, né? Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo. Com um grande estrondo. E lembra que o Senhor Jesus falou, né? Que vai dar a aflição daquele dia vai ser uma aflição tão grande como nunca houve e jamais haverá, né? É verdade? E Pedro está dizendo aqui que dará um grande estrondo, estrondo. Imagine só o tamanho do estrondo que vai dar, que as estrelas vai cair do céu, os elementos. Irmão, pensa para você ver, pensa, irmão Carlos. Não tem como fugir disso aqui. Passarão com grande estrondo e os elementos, né, ardendo, se desfarão, né? Pega o dicionário, vê o que são elementos, né? O que são os elementos da Terra.
Bom, elementos é tudo que está sobre a terra, é elemento que está sobre a terra. Os elementos ardendo em chama se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, se queimarão. Aí ele dá um conselho: havendo, pois, de perecer, de se acabar todas essas coisas, aí ele dá um alerta. Então, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, né? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, ele refrisa de novo, novamente, você vê que é sério, ele repete aqui, ó, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se queimarão, se fundirão, mas nós, irmãos, segundo a sua promessa, a promessa de quem? De Deus. Aguardamos novos céus e nova terra. Se segundo a promessa nós estamos aguardando que vai haver um novo céu e uma nova terra, em que habita a justiça, né? É porque o primeiro céu, né? E a terra serão destruídas, né? Lá em Apocalipse nós vamos ler daqui a pouco, né? Nós vamos ler daqui a pouco. Vai ser destruída. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. Vós, portanto, amados, sabendo isso, de antemão guardai-vos. Olha só, irmão Carlos, o conselho que ele dá para essas pessoas que nem o testemunho de Jeová e outros que ficam com esse evangelho do engano, da heresia. Então, o próprio apóstolo Pedro aqui falou: toma cuidado, que alguém vai ficar contra o que eu estou pregando, o que Paulo pregou, o que Jesus ensinou. Muitos vai vir com outro evangelho. E se vós ouvir um outro evangelho, com razão sofrereis. Aí Paulo diz: se desceu um anjo do céu, não seja um evangelho além desse que está escrito, que seja condenado. Então, Pedro aqui, na sua carta, está dizendo: sabendo isso de antemão, meus irmãos, guardai-vos de que pelo engano desses homens que se dizem pastores abomináveis, vocês sejam juntamente com eles arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Toma cuidado, senão vocês vão cair da firmeza da fé, do verdadeiro evangelho. Antes, né, em vez de dar ouvido a essas heresias, antes, é o que nós estamos fazendo aqui, irmão Carlos, crescei na graça, crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque assim aprendeis de Cristo, né? A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém, né? Então, essas são a carta de Pedro 3, muito claro, né? Hebreus 10, verso 26 em diante. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, não. Não resta. Pecou voluntariamente, conhece a verdade, né? E se torna volta para trás, vai pregar um outro evangelho, conhece a verdade, né? Se apostata da fé, né? Peca voluntariamente. Então o que que resta para essa pessoa? E Pedro diz assim, Pedro não, né? Aqui é o livro de Hebreus. O que resta? Resta uma certa expectação horrível, né? De juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outras vezes, o Senhor julgará o seu povo. Muitos até falam aí que nós não vai passar pelo juízo, nós já está sendo julgado pela palavra. É outra pregação errada. Todos nós, cada um de nós, haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Eis que venho e trarei o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então, tem muita coisa que precisa tomar cuidado. Então, aqui está dizendo: outra vez o Senhor prometeu que ele julgará o seu povo. Julgará. Juízo final não tem nada a ver nós ser julgado aqui na palavra. A palavra, nós ouve ela. O que nós estamos fazendo aqui é um julgamento, ó, né? Nós abordou um assunto, um irmão está julgando,
estamos sendo julgados aqui pela palavra. A palavra está nos julgando para aqui, nessa vida, para nós andar na doutrina. Agora, outra coisa é o juízo eterno, o julgamento final vai ser julgado até, inclusive, tudo que está encoberto no nosso coração, na nossa vida, lá é outra coisa. Naquele dia vai aparecer tudo, é o juízo final. Deus conhece, é outra coisa. Então diz aqui no verso 31, ó, o Senhor julgará o seu povo e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É outra promessa que ele fez, que ele vai julgar, tá? Aí nós vamos aqui, pode ver que nós estamos indo por sequência, ó. Vem tudo certinho, os livros tudo certinho. Agora, Judas, né? Capítulo 1, verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles ido após outra carne, foram postas por exemplo. Já está falando, foram postas, Deus já queimou Sodoma e Gomorra com fogo, já destruiu aquele povo que não crê e salvou o justo Ló. Gente, já está falando, foi deixada por exemplo. É como exemplo. Ele sofreu o fogo naquele dia, foi queimado, né? É. Aí depois, na continuação, diz assim: e desses profetizou também Enoque, né? E aqui está falando contra os ímpios e falsos mestres, falsos ensinadores, é o título aqui do livro de Judas. Então ele está dizendo: e desses profetizou também o Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor é vindo com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade e que impiamente cometeram, e por todas as suas palavras de ímpios pecadores que disseram contra ele. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores. É o que nós estamos vendo, alguém zombando, falando que isso foi para aquele tempo, foi para Corinto, foi não sei para quem, isso aqui agora, o que nós estamos dizendo agora, essas coisas aí, não tem problema, cada lugar é um jeito, tem uso e costume, não tem problema, ali não tem, ali é assim, e começaram a torcer a palavra de Deus, né? E não sofrer mais a sã doutrina. Então o povo hoje só quer viver do evangelho para ganhar dinheiro e farão de vós negócio, né? Infiltrarão no meio de vós, é verdade, com falsas heresias, falsa doutrina, né? É verdade? Encobertamente. Então, né? Os quais vos dizia que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, né? E esses são fáceis de conhecer. Esses são os que, em si mesmo, são sensuais, eles não têm o Espírito de Deus, é fácil de entender, e causam divisões, porque eles ficam pregando outra coisa e é pedra de tropeço, nem entra no céu e não quer deixar os que querem entrar. Não quer deixar os que entrar. Mas vós, meus amados, edificando vós a vós mesmos sobre a santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmo, no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E tem piedade, tem misericórdia de alguns, né? Usando de sabedoria com discernimento. Salvai algum deles, se vocês puderem salvar, fala a verdade, arrebatando ele desse dia do fogo, arrebatando eles para que eles não passem por esse dia, né? Tendo misericórdia deles, porque até as suas roupas manchadas são da carne. Quer dizer, eles vivem numa vida, uma carnal compreensão, né? Uma carnal compreensão, né? E para encerrar, o meu irmão Carlos, né? Você viu que eu vim por sequência, peguei do Antigo Testamento, livros primeiro, segundo, as profecias, vim lendo Judas e agora nós vamos encerrar no Apocalipse. Apocalipse 21. E vi, João disse na visão, e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, acabou. Passou, aí João viu na visão. Eu vi um novo céu e uma nova terra, o primeiro céu, a primeira terra acabou. Entendeu? Primeiro céu, primeira terra, acabou. É? Aí ele escutou uma voz que disse assim, aí, eis que eu faço novas todas as coisas. É? E disse,
escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Então, depois tem uma parte em Apocalipse, que todos nós conhecemos, diz assim: é, aquele que aumentar a palavra deste livro, virão as pragas que estão nesse livro. E aquele que diminuir, será diminuído a sua parte da árvore da vida. Então, irmão, nós não pode aumentar e nem diminuir. O que é? Tem que ser sim, sim e não, não. Então, a verdade é essa. Vai ser, irmão Carlos, vai ser destruída, ainda que o homem ache que não, vai ser restaurada. Deus não fez o mundo para acabar. Não, vai ser. Segundo a palavra, vai ser. Não tem como. Vai ser. Tá bom, irmão Carlos? Esse é o meu parecer, a não ser que o irmão aí tem, às vezes, o irmão tem uma outra luz, né? Às vezes o irmão tem uma outra explicação e eu também, e nós aqui do grupo, estamos prontos aí para ouvir o irmão, tá bom, irmão? Pode declarar aí a sua posição, né? Às vezes o irmão vê de outra uma maneira, o grupo é para isso mesmo. O irmão pode postar, nós estamos esperando o irmão responder essa parte aí e falar a sua opinião também, tá bom, irmão Carlos? Paz de Deus, meu amado. Deus abençoe. Saúde da família.